dos evangelhos sinóticos, né? E mais o João, tá? E que é o fechamento desses temas aqui com a ressurreição, né? Semana passada nós vimos a crucificação e morte de Jesus Cristo, e hoje nós vamos dar sequência com a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos passar, por favor, com o pastor Joel. Beleza. Obrigado, pessoal. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, mais uma vez, nesse estudo bíblico aí, com a Imel de Sorocaba. E eu queria dizer para vocês que está gravando, tá? Então, assim, depois a gente vai passar esse material para vocês. E eu vou deixar o microfone de vocês desligado. E quando for para fazer perguntas, eu vou abrir ele para vocês poderem falar também, tá bom? Mas vou na minha explanação daqui até eu terminar o meu bloco, eu vou deixar o microfone de vocês desligado para ter um desenvolvimento melhor aqui, tá? Como o Shigeo falou, eu tinha explicado para o Shigeo que, para mim, a ressurreição é o evento que alterou o cosmos, a visão do planeta Terra, tudo na história da humanidade mudou depois que a gente o mundo experimentou a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, é muito importante estudar a ressurreição. A ressurreição é um dos pontos do clímax da história da palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, se você estiver anotando aí, anota, uma coisa chamada metanarrativa da Bíblia. A metanarrativa da Bíblia são os 5 pontos principais que você resume toda a Bíblia em 5 pontos. Se você puder falar assim, me fala a Bíblia inteira em 5 pontos. É isso que a gente chama de metanarrativa da palavra de Deus. Então, quais são as metanarrativas? Criação, queda, ressurreição, regeneração, glorificação ou consumação, né? Então, assim, o que é? De novo, criação, queda, ressurreição, regeneração e consumação. Então, assim, se você for entender a Bíblia num geral, a gente vê que a Bíblia começa com a criação do mundo. Deus criou todas as coisas. Só que lá, logo no capítulo 3, Gênesis, a gente vê a queda do homem. A queda do homem foi algo, assim, que estragou todo o processo de plantação da humanidade, do mundo, da criação de Deus. Mas, a partir da queda do homem, Deus já tinha no seu plano uma estratégia para poder restaurar a comunhão da humanidade com Deus, como? Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E depois dessa ressurreição de Jesus Cristo, a gente tem o processo de regeneração do ser humano, a restauração da comunidade, a reconciliação da humanidade com Deus. Então você tem a regeneração e, para terminar, você tem a consumação, que seria o final dos tempos, a segunda vinda de Jesus Cristo. E assim a gente tem todo o processo. Então, se você puder resumir a Bíblia em 5 pontos, você diz criação, queda, ressurreição, regeneração e a consumação de tudo o que Deus tem, né? Então, eu queria trazer para vocês hoje essa questão da ressurreição. E assim como vocês estão estudando esse paralelo dos evangelhos, eu queria trazer os paralelos aqui com vocês. Rapidamente, a gente vai ler, então, a ressurreição nos 4 evangelhos. Em Mateus, depois a gente vai ver em Marcos, a gente vai ver em João e terminando com Lucas. E dentro do Lucas, eu quero trazer uma perspectiva teológica da ressurreição, e depois eu quero trazer uma perspectiva, uma mensagem em cima da ressurreição, para que você saia daqui com pelo menos 3 pontos que você precisa transformar em uma missão e uma ação na sua vida a partir do estudo de hoje, tá? Então a gente vai começar com Mateus, né? E é a sequência normal da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eu vou deixar o Lucas para o final
e vou trazer o João antes do Lucas, tá? Mas eu queria trazer esse parâmetro. Lembrando, né? Lembrando a vocês da semana passada que a gente viu que quando os evangelhos foram escritos, o primeiro que foi escrito foi qual? Foi Marcos, né? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele é o mais curto, ele é o mais simples, ele é escrito num grego mais simples do que os outros, né? Então Marcos foi o primeiro, depois Mateus e Lucas, a teologia entende que Mateus e Lucas leram Marcos para compilar os seus evangelhos, e só o João, que não é um evangelho sinótico, que não entra dentro desse grupo de evangelhos que são um pouco mais parecidos, tá? Então vamos lá. Mateus, capítulo 28, de 1 a 10, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, eis que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Aí o texto diz assim, eu deixei em amarelo, porque em todos os textos a gente vai ver isso. Ele não está aqui, ressuscitou, né? E eu fui para Israel, e eu fui lá no lugar onde é a mais provável lugar onde foi sepultado o corpo de Jesus, e lá naquele sepulcro está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então é muito legal, porque tem essa plaquinha escrita lá. Ele fala: venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo diante de vocês para Galiléia, e lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro e amedrontadas, cheias de alegria, foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Então a gente vê que o Mateus, a explicação de Mateus, ela é um pouco mais, ela tem um lado narrativo mais forte, e ela traz uma neutralidade na ressurreição, sobre o aspecto da ressurreição, traz uma neutralidade, não é como João, que traz um teor emocional muito grande, né? Mas o Mateus, ele traz um relato, nem negativo, nem positivo, mas um relato assim bastante descritivo do que aconteceu na ressurreição. Mas olha só, em Marcos é diferente, né? Marcos começa assim: terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas e foram ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Ele disse: não tenha medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mais uma vez, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos seus discípulos dele, a Pedro: ele está indo diante de vocês para Galiléia, e lá vocês verão como ele lhes disse. Tremendo, assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os demônios. Ela foi e contou aos que tinham estado, com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Se você lê o livro de Marcos, né, os versículos que se seguem, você vai ver que aqueles dois discípulos que caminharam no caminho de Emaús, quando o Lucas ele descreve, eles também não creram. Quando Jesus entrou ressurreto dentro
do lugar onde eles estavam reunidos, diz que eles não creram. Então, assim, o livro de Marcos, ele traz um aspecto um pouco mais negativo da questão da ressurreição da parte dos discípulos, que eles não acreditavam que era Jesus Cristo. Até que no versículo 15, em diante do 16, eu não coloquei aqui, e aí Jesus ele fala o ide por todo mundo, pregar o evangelho, e aí Jesus foi assunto aos céus naquele momento, né? Então, o Marcos ele traz um relato um pouco mais negativo da parte dos discípulos em relação à crença deles na ressurreição. Aí a gente vai para João, né? João que ele traz um teor um pouco mais emocional, né? O João que era o discípulo amado. E ele diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Olha só, o outro discípulo a quem Jesus amava, quem que era? O próprio João que escreveu o Evangelho. Tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde colocar. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, à cabeceira e ao outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei para onde puseram. Né? Eu queria que você guardasse essa pergunta, né? Por que você está chorando? Aí depois, nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não o reconheceu. E disse ele, mais uma vez, né? Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, ela disse, se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse, Maria. E quando ele falou Maria, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus, Deus de vocês. Né? Então, a gente vê aqui que João ele traz um teor mais sentimental. O João ele traz aqui essa pergunta, mulher, por que você está chorando? Né? E eu vejo assim que às vezes a gente entra numa depressão, numa tristeza tão grande por algumas coisas nesse mundo que a gente não consegue enxergar o Senhor nas nossas vidas. Né? E João traz esse aspecto no evangelho dele, né? Ele fala, a mulher, por que você está chorando? Essa pergunta vem 2 vezes, vem dos anjos, vem de Jesus, e ela não consegue enxergar. Só quando Jesus chama ela pelo nome, aí ela fala, Rabone, é você, Jesus, era você que estava aqui comigo, né? Interessante que nas nossas dificuldades, a gente tem muitas vezes se cegado pela presença de Deus, mas a gente deveria ser o contrário. Nas nossas dificuldades, nós deveríamos ouvir mais a voz de Deus. A gente vai ver isso mais um pouco lá na frente. E aí a gente entra no livro de Lucas, e a gente vai ver os primeiros 7 versículos do capítulo 24, que diz assim, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas.
Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto do chão para os homens e lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Né? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, assim, dentro desse aspecto da ressurreição, né, a gente vê aqui que cada evangelista, ele escreve de uma maneira diferente o mesmo relato. Sempre começa com as mulheres indo ao sepulcro. Sempre tem essa pergunta: ele não está aqui, ele ressuscitou, né? Então, assim, é interessante esse impacto que a ressurreição causou e que as pessoas não entenderam a ressurreição no momento em que ela aconteceu. Mas hoje, depois de anos, centenas de anos, né? 2000 anos da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ter uma compreensão boa sobre a ressurreição. Eu queria que você entendesse esse conteúdo teológico da ressurreição. É claro que não dá para falar sobre tudo sobre a ressurreição, mas eu queria trazer aqui aspectos importantes sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu queria dizer para vocês que, acabando a Páscoa, lá, Jesus disse para que seus discípulos esperassem a vinda do Espírito Santo, ou seja, a ressurreição marca também os 50 dias que antecedem a vinda do Espírito Santo sobre a humanidade. 7 semanas que aguardaram e experimentaram, viram, aprenderam, oraram, relembraram e se fortaleceram. Dentro desses 50 dias, 40 dias, Jesus ressurreto aparecia para os seus discípulos e para muitas pessoas, e para que as verdades da ressurreição fossem confirmadas. Quais são as verdades da ressurreição? Pessoal, se você estiver anotando desesperadamente tudo que eu estou falando aqui, pode ficar tranquila, porque eu vou mandar esse PDF para vocês, tá? E aí vocês vão poder ter esse material inteiro na casa de vocês. Anota só aquilo que tocar no seu coração, aquilo que Deus falar com você e você quiser guardar, guarda isso, porque tudo que eu colocar aqui, tudo que você estiver vendo, vai estar com você depois que acabar essa devocional, tá bom? Então, o que a ressurreição confirma? Quais são as verdades que a ressurreição confirma para nós? Primeiro, a ressurreição confirma que os meus pecados são perdoados. Isso é muito importante, pessoal, porque quando Jesus morre naquela cruz e ressuscita, ele fala assim: eu venci a morte, eu sou aquele que tem o poder de perdoar os seus pecados. Segunda coisa, a ressurreição confirma que a minha fé é verdadeira, porque tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que os profetas falaram no Velho Testamento, se cumpre no momento em que Jesus vence a morte, e eu posso falar assim: puxa, minha fé no Senhor Jesus é verdadeira. A terceira coisa que a ressurreição confirma, ela confirma que a pregação da palavra é poderosa, né? Se Jesus Cristo venceu a morte, tudo aquilo que ele falou era verdade, é verdade e continuará sendo verdade na nossa pregação do Evangelho da salvação. Em quarto lugar, a ressurreição confirma o testemunho de Jesus é verdadeiro, ou seja, tudo aquilo que Jesus falou até agora é verdadeiro, porque a ressurreição confirma com cada um de nós que o testemunho de Jesus é verdadeiro. Em quinto lugar, a ressurreição confirma que os mortos com Cristo também ressuscitarão. Jesus falou isso antes de morrer, que nós ressuscitaríamos com ele. Paulo prega várias vezes em Gálatas, em Coríntios e Romanos, que através do batismo nas águas, nós também vamos ressuscitar no dia da segunda vinda do Senhor Jesus e vamos viver a eternidade com ele. Sexto lugar, a ressurreição confirma que a grande alegria hoje e no tempo vindouro. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e nós podemos viver essa vida eterna desde agora, quando temos Jesus Cristo nos nossos corações. Em sétimo lugar, a ressurreição, ela confirma que o nosso trabalho para o Senhor
não é em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor, nada é em vão. Então, nós podemos confirmar isso através da ressurreição. Então, sem a Páscoa, não há Pentecostes. E sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. E somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Por isso que eu tinha falado para o Shigeu, se você for continuar esse estudo que vocês fizeram do paralelo dos 4 evangelhos, e vocês forem escolher um outro livro para ler, aproveita Atos, porque Atos é o momento onde o Espírito Santo age através dos apóstolos e das pessoas, e as pessoas vão sim receber a graça do Senhor através dessa devocional. Então, eu quero trazer aqui a importância da ressurreição para a gente. Qual que é a importância da ressurreição? E lá em João, capítulo 10, versículo 17 a 18, ele diz assim: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Então, assim, nós vemos que essa verdade, essa palavra dita em João, capítulo 10, 17 e 18, é verdadeira. Quando Jesus ressurge dos mortos, ele deixa isso bem claro. Ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente e eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Uma coisa muito interessante é que a ressurreição, ela não foi simplesmente um retorno da morte, como foi para Lázaro. Lázaro ressuscitou também, né? Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, tiveram outras pessoas que ressuscitaram, mas a ressurreição de Jesus, ela foi diferente, né? Por quê? Porque senão Jesus teria envelhecido e morrido como os outros voltaram à morte. Mas lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, de 20 a 23, ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram, Cristo, todos serão vivificados, cada um por sua vez, e Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, a ressurreição de Jesus é a primícia da ressurreição, é a primícia da graça, do amor de Deus sobre a humanidade. Nesse caso, Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Alguns que o conheciam não o reconheceram, né? E Marcos é um livro que deixa isso bem claro. Mesmo os discípulos não o reconheceram, porém, no texto de Lucas 24, 16, diz que os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo, e o verso 31, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Mesmo Maria no sepulcro não reconheceu o Jesus ressurreto, mas depois de conversar com ele, reconheceu, né? Então, assim, eu queria, primeiro, teologicamente, eu queria trazer isso para vocês. O que a ressurreição significa para nós? Isso aqui é muito importante. O que a ressurreição significa para nós? Primeiro, a ressurreição significa, ela assegura a nossa regeneração. Então, a ressurreição de Cristo é o princípio da regeneração, o novo nascimento. De novo, a essência da vida. Regenerar significa renascer. Então, o nosso novo nascimento em Cristo Jesus é assegurado por conta da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que significa a ressurreição ela assegura a nossa justificação, ou seja, por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. E por causa do pecado, nós estamos condenados, nós estamos na lista de condenados à morte por conta da justiça de Deus. Mas a ressurreição
de Jesus Cristo assegura para aqueles que entregaram suas vidas para Jesus que nós somos justificados. Ou seja, a justificação é uma outra palavra que nós podemos falar para a salvação em Cristo Jesus. É a justificação em Cristo Jesus, que é o aspecto forense, o aspecto legal da nossa vivificação da morte, da nossa condenação da morte para a nossa liberdade para a vida. E a terceira coisa que a ressurreição ela significa para nós é que a ressurreição ela assegura a glorificação, ou seja, nós vamos sim estar com o corpo glorificado na volta de Jesus Cristo e por toda a eternidade nós teremos um corpo glorificado. Como que vai ser esse corpo? Eu não sei, né? Eu queria estar mais magro, né? Eu queria estar mais mais bonito, talvez, né? Mas eu não sei. Do jeito que vier, tá bom. Contanto que eu seja glorificado pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai ver, então, só para terminar e para trazer essa reflexão para vocês, eu queria trazer uma mensagem, algo que possa impactar o coração de vocês, que está em Lucas capítulo 24, de 14 a 35, né? Que é aquele texto que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Eu não vou ler tudo, eu vou ler o comecinho e do meio para o final, e eu queria trazer uma mensagem para vocês. 3 pontos importantes sobre a ressurreição que vão impactar as nossas vidas e vão fazer com que a gente saia desse estudo de hoje desafiados a viver de uma forma diferente, olhando para o aspecto da ressurreição. Então, vamos lá. O versículo começa assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Acontecido o quê? A morte, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui há poucos dias da morte de Jesus Cristo e esses discípulos eles estavam caminhando, né, nesse caminho de Emaús para encontrar os outros discípulos. O texto diz assim: enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Vocês lembram, pessoal, qual é a promessa de Jesus para as nossas vidas? Jesus promete que você vai ter dinheiro no bolso e saúde para dar e vender? Não, né? Nós podemos ficar doentes, nós podemos talvez até quebrar financeiramente, mas qual que é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo? Que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele nunca vai nos deixar isolados ou sem a presença dele até o final dos séculos. E mesmo aqui, no caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles. E pulando um pouquinho o texto, diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que adiante, né? Então, só nesse bloco aqui, do 14 até o 28, Jesus estava perguntando para eles o que tinha acontecido e Jesus estava explicando para eles que tudo aquilo que estava acontecendo era para acontecer. E ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí ele desapareceu à vista deles. Uma coisa muito interessante nesse texto aqui é esse ato de Jesus de tomar o pão, dar graças, partir e distribuir aos discípulos. São 4 verbos, né, pessoal? Ele tomou, ele deu graças, ele partiu e ele distribuiu. Esses 4 verbos, eles resumem o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas assim, quem sabe um dia a gente possa fazer um estudo sobre o partir do pão e quanto que o pão tem a ver com o ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Vai ficar aqui uma pitada de propaganda para vocês, né? Depois a gente faz esse estudo uma outra hora para eu mostrar para vocês como que o pão, né? Esses 3 verbos, ele tomou o pão, ele deu graças,
ele partiu o pão e ele distribuiu aos seus discípulos. Como que esses 4 verbos têm a ver com o resumo do ministério de Jesus aqui na Terra? E aí, quando ele fez isso, e é só dizendo para vocês, né? Jesus fez isso quando ele multiplicou os pães pela primeira vez, quando ele multiplicou os pães pela segunda vez, quando ele fez todas as ceias e a Santa Ceia antes da Páscoa com os discípulos, e agora quando ele faz, parece que é uma marca registrada de Jesus Cristo, para que nós possamos lembrar do seu ministério, da sua obra aqui na terra. E aí diz o texto que, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. É interessante que o pão, esses 3 verbos em cima do pão, fizeram com que os discípulos enxergassem que esse homem que estava, os olhos deles não reconheciam, mas quando Jesus fez esse ato com o pão, eles reconheceram e os olhos deles foram abertos. E aí perguntaram uns aos outros, olha só, isso aqui é o resultado da ressurreição. A ressurreição trouxe alguns resultados. Ele diz assim, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Né? Então, durante aquela conversa que Jesus teve com aqueles 2 discípulos, o coração deles acendeu. Segundo, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os 11 que estavam reunidos. Veja bem, esses 2 discípulos, depois que eles entenderam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles tiveram uma ação. E depois o texto diz assim, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então a gente vai ver aqui o que gera na prática o evento da ressurreição na vida dos discípulos, e não só na vida dos discípulos, mas nas nossas vidas como discípulos do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês aqui nesse desafio de hoje da ressurreição é que a ressurreição ela gera um coração aquecido, né? A ressurreição ela é a palavra de Deus que aquece os nossos corações. O texto diz assim, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Olha só, pessoal, como é legal, né, esse estudo bíblico que vocês estão fazendo aqui em Sorocaba, né, pela internet, e vocês convidaram a gente da vila para participar junto. Como é gostoso, como o nosso coração fica aquecido quando a gente estuda junto a palavra de Deus, não é verdade? E eu vou dizer uma coisa para vocês incrível, mas assim, é importante eu dizer isso para vocês. Sempre que uma pessoa prepara um estudo para as outras pessoas, as pessoas podem crescer, mas o que mais cresce é aquele que está dando o estudo. A gente passa horas se dedicando a esse estudo, se preparando, escolhendo as palavras melhores, o que a gente vai falar, e isso aquece o nosso coração. Por isso que eu penso, né, que todo pastor, todo líder deveria estar inventando alguma coisa para estar estudando a Bíblia com as pessoas, porque isso me faz manter o coração aquecido. E já fazendo uma propaganda do coração, o culto do coração aquecido, dia 30 de maio, o concílio vai ter um culto para todas as igrejas metodistas livres do concílio Nikkei, e esse culto se chama Culto do Coração Aquecido. E eu queria dizer para vocês, muitos são profundamente tocados pela leitura da Bíblia. Eu vou perguntar para vocês, você já chorou lendo a Bíblia? Alguém aqui, lendo a Bíblia, já chorou enquanto você lia a Bíblia? Né? Não sei se você consegue, mas se você já chorou alguma vez, né? Eu acho muito legal que eu já chorei várias vezes, né? Quando eu leio a Bíblia, né? E você já se emocionou quando leu a Bíblia? Você já foi desafiado quando leu a Bíblia? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você nunca sentiu isso, ou você não lê a Bíblia, ou você não sabe ler mesmo, né? Porque a Bíblia, ela realmente contém uma mensagem tocante no nosso coração.
né? A Bíblia não é para ser lida como um folhetinho que você vê por aí, um cartaz que você vê por aí. Nós precisamos realmente mergulhar na palavra para ouvir a voz de Deus. Paulo, ele encoraja o seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz assim: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo, ele traz um conselho para Timóteo, dizendo: Timóteo, mantenha o seu coração aquecido como? Através do estudo e do aprofundamento das Escrituras e da palavra de Deus. Então, esse é um desafio de hoje, né? Tenha um coração aquecido pelo estudo da palavra de Deus. Segunda coisa que eu queria trazer dentro dessa explicação, dessas importantes reflexões sobre a ressurreição. A ressurreição, ela gera ação. A ressurreição gera ação. A ressurreição nos faz sair da nossa zona de conforto. O texto bíblico diz assim: levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Pessoal, a hora que eles entenderam a ressurreição, eles largaram tudo e foram embora. E vale lembrar, né, que Jesus Cristo, eles estavam no final da tarde, Jesus entrou lá nessa sala com eles, já era noite, eles estavam lá, Jesus partiu o pão, eles estavam comendo, e aí deu esse clique na cabeça deles, e eles falaram: entendi a ressurreição. Era noite, mesmo sendo a noite, eles largaram tudo e foram embora para Jerusalém. Eu queria dizer para vocês que a vontade de Deus, somada às nossas ações em nossas vidas, isso é a vontade de Deus, e ação significa missão, né? A nossa missão aqui na Terra é fazer a vontade de Deus, entender a ressurreição de Jesus Cristo e prosseguir para uma ação. Então houve nesse momento uma comoção espiritual nesses homens. Não dava para ficar parado. Eles se levantaram e foram procurar os discípulos e foram fazer alguma coisa porque eles entenderam a ressurreição. Eu pergunto para vocês, será que a ressurreição de Jesus Cristo, será que a mensagem da salvação de Jesus Cristo tem sido algo que tem comovido o seu coração para que você falasse desse Jesus para outras pessoas? Ou será que é uma mensagem que você pegou para você mesmo e que você só vai guardar para você mesmo e você vai ficar parado, sentado no sofá esperando alguma coisa acontecer, né? E Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5,13, se nós enlouquecemos, é por amor a Deus que nós enlouquecemos. Mas se nós conservamos o juízo, é por amor a vocês. Porque o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo mexe no nosso interior para que nós possamos nos mover e fazer alguma coisa pela mensagem do Evangelho. A ressurreição gera ação. Isso me faz lembrar de um hino muito antigo que falava assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Né? Se Jesus morreu numa cruz por nós, o que nós temos feito por ele? Né? E é uma reflexão. E para terminar, eu queria dizer para vocês que a ressurreição nos impulsiona para falar do Jesus ressurreto. A ressurreição nos faz testemunhar o que experimentamos em Cristo. O texto bíblico diz: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu queria dizer para vocês, né, quando você conhece uma coisa boa, você quer contar para as pessoas que você ama, né? E eu gosto de dizer isso, né? Existe um donuts nos Estados Unidos que eu gosto demais. E eu quando eu falo desse donuts, assim, só de falar já me dá vontade de comer, né? Mas assim, quando você conhece uma coisa boa, você não tem vontade de contar isso para outras pessoas, sabe? E assim como eu experimentei esse donuts, eu falo para as outras pessoas, para que as pessoas tenham vontade. Todo mundo que vai para os Estados Unidos, eu falo: olha,
não perca o Donuts chamado Krispy Kreme, que é fantástico, né? E eu acredito, pessoal, que se Jesus fez algo tão maravilhoso na sua vida, como que nós podemos guardar isso somente para nós mesmos? Né? Jesus fez algo fantástico nas nossas vidas. Nós não podemos deixar de compartilhar isso para as pessoas. Talvez o que mesmo entregando a nossa vida para Jesus, nós ainda precisamos ter uma experiência sobrenatural com o Espírito da ressurreição. E por isso que eu falo, né, pessoal, que depois da Páscoa, depois da ressurreição, 50 dias de preparo, veio o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos, a ressurreição nos leva a ter uma experiência verdadeira e profunda com o Espírito Santo de Deus. Por isso que lá em Atos, capítulo 2, versículo 17, o Lucas traz uma reflexão sobre o livro do profeta Joel, né? E Joel é um livro fantástico, né? Não é porque eu chamo Joel, mas... O Joel, ele diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, a ressurreição de Cristo, né, para esses discípulos, trouxe 3 ações muito importantes. Primeiro, mantenha o seu coração aquecido. Segundo, transforme a ressurreição em ação. E terceiro, fale do Jesus ressurreto para as outras pessoas. Amém? Muito bem, pessoal. Então, essa era a palavra que eu queria trazer sobre a ressurreição. E agora, deixa eu abrir o microfone de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois eu quero terminar com uma oração para todos vocês aí, por essa devocional e essa iniciativa fantástica que vocês tiveram de fazer esse estudo bíblico. Ok? Vamos lá, perguntas. Comentários, se eu esqueci de alguma coisa também pode acrescentar, fica à vontade, pessoal. Não esqueceu nada, está muito completo aqui, viu? Muito bom. Você falou assim que quem ensina acaba aprendendo mais, né? Realmente, quem ensina tem que preparar muita coisa, a gente agradece isso, mas eu tenho certeza que a gente aprendeu muito com você aqui hoje, viu? Muito bom, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui, algum comentário. Eu só tenho na verdade, uma curiosidade, porque quando Jesus foi crucificado, aliás, desde quando Jesus foi julgado, crucificado, houve muito furor naquele momento, né? As pessoas estavam muito excitadas, tinha muito ódio no coração. Aí a gente percebe que depois parece que houve um momento de calmaria, né? Não sei se foi calmaria mesmo, nem sei se você tem ideia disso. Mas depois dessa calmaria, teve aqueles 50 dias que antecederam o Pentecostes, né? Como é que foi esse clima? Será que teve essa agitação, né, depois que Jesus morreu? Como é que foi o sentimento deles depois? Eu entendo o seguinte, lembra que Caifás, né, quando Jesus já estava causando tumulto por causa que muitos judeus estavam aderindo ao caminho, né? E Caifás ele dá uma profecia, mesmo ele não sendo um cristão verdadeiro, né? Ele trouxe uma profecia e ele fala assim: basta um morrer para o movimento parar, né? E eu acho que o que aconteceu foi isso, devido à morte tão cruel e tão impactante de Jesus, não é que trouxe uma calmaria, mas a impressão que dá é que trouxe uma satisfação carnal de ter acabado com o líder do movimento, achando que esse movimento iria acabar com o corte da cabeça da cobra, sabe? Mas assim,
Pelo contrário, né? A ressurreição de Jesus, ela reativa ainda muito mais forte, porque confirma tudo aquilo que Jesus tinha falado, e os discípulos, eles ainda não tinham entendido, porque eles ainda não tinham recebido o poder que Jesus tinha enquanto ele estava aqui na Terra. O poder que Jesus usava era o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Mas ninguém mais tinha, só Jesus tinha. É por isso que Jesus, no Evangelho de João 16, ele fala: convém que eu vá para que o Espírito venha. Então, esses 50 dias foram dias de silêncio, mas foram um silêncio preparatório. Os discípulos estavam com medo, eles estavam entendendo a ressurreição, entendendo que Jesus venceu a morte, e tudo isso que a gente entendeu em 50 minutos, eles entenderam em 50 dias. E aí, quando chegou os 50 dias, que foi o dia do Pentecostes, aí sim, o poder do Espírito Santo desceu sobre a vida dos discípulos e eles já não tinham mais medo de morrer, né? Eles estavam escondidos nesses 50 dias porque eles estavam com medo de que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com Jesus, né? Eles estavam morrendo de medo, eles estavam todos escondidos, mas isso foi um processo para que eles pudessem entender a ressurreição. E aí no Pentecoste, quando o Espírito Santo vem e derrama o Espírito Santo sobre todos, e hoje nós também temos esse Espírito Santo, e aí sim, não existe mais medo de morrer, não existe mais medo de perseguição, não existe mais medo de nada, porque o poder de Deus desceu sobre a vida dos discípulos, e hoje nós temos esse poder, né? Então eu vejo que esses 50 dias parece uma calmaria, mas assim, eu vejo que para as pessoas do mundo existia uma satisfação carnal por ter matado o líder deles. Para os discípulos existia um medo de acontecer o mesmo com eles, mas no fundo hoje nós entendemos que foi um período preparatório para que o Espírito Santo viesse e eles tivessem entendido a ressurreição, o poder da ressurreição, e aí sim eles recebessem o Espírito Santo para que eles pudessem testemunhar da graça da salvação e da manifestação de Deus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, aqui em São Paulo, em Sorocaba, no Brasil inteiro, né? Então, assim, creio que essa foi a ação de Deus e por isso que teve esse momento meio pacato, meio inerte, né, dos 50 dias, mas é que nem o pato, né? O pato, quando ele está boiando na lagoa, por cima parece que ele está super calmo, né? Tranquilo, mas lá embaixo da água, o pezinho dele está assim para não afundar, né? Então, assim, aos nossos olhos parece que não aconteceu nada, mas no fundo, né, esses 50 dias são extremamente importantes para o preparo dos discípulos para eles receberem o Espírito Santo. É por isso que aqui na Igreja da Vila, nós estamos dando um valor bem grande para esses 50 dias. São 7 semanas, são 7 pregações voltadas para o entendimento do Espírito Santo, da importância da ressurreição, a importância da ascensão, e a gente tem usado esses 50 dias como um preparo para a gente chegar no último domingo e experimentar mais da graça do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Talvez seja isso que esteja faltando em nós, né, pastor? O fato de a gente não chorar enquanto a gente lê a Bíblia, não se emocionar com a Bíblia, talvez seja a presença do Espírito Santo, né? Daí é mais uma dica de estudo, né, para a gente aqui, né, pastor? Com certeza, com certeza. Contando com a tua presença, né, no estudo aqui. O Partir do Pão você já se comprometeu aqui, né? Agora vamos pensar no Espírito Santo agora. Mas realmente, eu acho que a gente fala pouco do Espírito Santo, né, pastor? Sim. A gente precisa falar mais, a gente só pensa, sei lá, nas nossas ações. E a gente precisa ter mais confiança em Deus através do Espírito Santo, né? Receber essa presença dele. Amém. Amém. Alguma colocação, alguma pergunta? Luiz Boy está quietinho hoje. Aprendendo muito aqui. Muito feliz. Muito bom.
Gente, eu quero Depois, agradecer só lembrando, né? Eu vou mandar esse PDF do que eu passei para vocês hoje. Eu vou mandar esse PDF para o Shigeo, depois o Shigeo distribui para as pessoas. O pessoal da Vila já tem. Quem quiser me pede que eu mando de novo para vocês, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado a todos, então, pela presença. Quero agradecer imensamente a presença de todos, especialmente o pastor Joel, que separou esse tempo para preparar esse estudo para a gente. Muito bom. Deus abençoe sua vida. E pelo próprio conselho do pastor Joel, na próxima semana nós vamos começar a estudar Atos. E a gente vai ter esse momento aqui, né, para a gente poder ter um entendimento do Espírito Santo. Muito bom, agradeço seu conselho, né? Então nós vamos seguir com Atos aqui nos próximos estudos, e todos que estão aqui hoje são convidados, né? O pessoal da Igreja da Vila, se porventura quiserem participar, se bem que vocês já passaram, né, pelo estudo de Atos, né, pastor? Mas nós estamos abertos aqui, tá? A gente combina alguma coisa, como mandar o link, tá? Mas agradeço mais uma vez a presença de todos, Deus abençoe a todos, né? Então, pedir para o pastor orar pela gente aqui, né? Encerrando o nosso momento de estudo aqui. Amém, amém. Vamos orar então, pessoal. Muito obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo presente nas nossas vidas. Nós estamos conectados pela internet, pelo Zoom, mas muito mais do que a internet, nós estamos conectados pelo Espírito Santo que derrama nas nossas vidas essa paixão, esse amor por ti, pela tua palavra. E oro, Deus, para que cada pessoa aqui que está ouvindo, que está participando desse estudo bíblico, eu oro, Deus, para que não seja somente uma transferência de informação, mas que seja uma transferência de valores, seja uma transferência da graça do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor derrame sobre nós, desse Espírito Santo que manifesta entendimento, que manifesta justiça, amor, reconhecimento do pecado nas nossas vidas, que nos dá esse poder de testemunhar da tua graça e manter-nos firmes no Evangelho e nas nossas convicções de fé, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um, sobre os seus familiares. Que o Senhor esteja protegendo, o Senhor esteja abençoando e conduzindo cada um aqui nos caminhos do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por essa iniciativa desse estudo bíblico. Que o Senhor continue aquecendo os nossos corações através do estudo da tua palavra. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Amém. Valeu, pessoal. Lembrando que tá tudo gravado. Noite, Depois eu vou mandar o áudio e o vídeo pro Shigeo, aí o Shigeo distribui para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Tchau. Obrigada. Deus abençoe você. Boa noite. Deus abençoe. Muito obrigada. Boa Abençoe noite. todos. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.